Paulo, quando Paulo escreveu essa carta, também era uma época extremamente difícil. Era uma época extremamente cheia de tribulação. Os cristãos estavam sendo separados, os cristãos estavam sendo mortos, os cristãos estavam sendo usados como espetáculo. Você imagina cristãos sendo iluminados ou iluminando a cidade com os seus próprios corpos sendo queimados em postes espalhados pela cidade de Roma. Os cristãos estavam sendo triturados no Coliseu Romano. E Paulo escreve a essa igreja. E Paulo, quando escreve a essa igreja, deseja apresentar-lhes o Evangelho. Quando escreve a essa igreja, deseja que o Evangelho seja apresentado a eles. E Paulo começa falando, dizendo o seguinte: não existe ninguém salvo. Porque a igreja de Roma era composta de gentios convertidos, mas também composto de judeus, e os judeus pensavam que eram superiores aos gentios. E Paulo estava dizendo que os gentios falavam que os judeus eram mais culpados porque eles haviam crucificado o Salvador. E Paulo então, no começo da carta aos Romanos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Paulo diz o seguinte: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Está todo mundo no mesmo plano, está todo mundo condenado e está todo mundo precisando de um Salvador. E no capítulo 4, Paulo fala que não há como cumprir a lei. E Paulo vai fazer um exemplo que ele sempre faz, que é o exemplo de Abraão, que é antes da lei. Ele diz como é que Abraão foi salvo. Abraão foi salvo antes da lei. Ele foi salvo por quê? Pelas obras? Não, ele foi salvo porque ele creu. E porque ele creu, ele teve paz com Deus. E ele teve paz com Deus porque ele foi justificado, declarado justo diante de Deus. Agora presta atenção aqui, eu estou vendo muita movimentação, irmãos, eu falo mesmo, tá? Eu não sou mansinho como Leandro, não. Hora da palavra, hora da palavra. Quando nós somos justificados em Deus, nós temos paz. Presta atenção aqui. O problema do mundo não são as pandemias. O problema do mundo não é que nós vamos faltar o nosso emprego amanhã, ou que seremos deportados, ou coisa desse tipo. O problema do mundo não é esse. O problema do mundo é que o mundo está em guerra com Deus. E Deus está em guerra com o mundo. Esse é o problema do mundo. E é por isso que quando nós, em Cristo Jesus, aceitamos a Cristo Jesus, nós temos paz. E essa paz é um regalo, é um presente, é um gift de Deus para qualquer pessoa. Não importa o seu passado, não importa o que você fez. Quando você está em Cristo, quando você entra em Cristo, Deus derrama sobre você arrependimento, Ele produz vida dentro de você, e você tem a coisa mais preciosa do mundo, que é paz interior. Paz. Não é para o religioso, não é para o líder da igreja, é para aquele que de fato, no seu coração, creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele viveu entre nós, que Ele foi pregado naquela cruz, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele virá, que Ele julgará os vivos e os mortos, e nós entraremos para sempre no seu reino, porque nós o aceitamos como nosso Senhor e como nosso Salvador. E essa paz que ninguém pode comprar, essa paz que mesmo em tempos de não pandemia, não existe, e pior ainda em tempos de pandemia ou em tempos de dificuldade, essa é uma paz que excede todo o entendimento humano. Ela não advém de argumentos lógicos da mente humana. São argumentos lógicos da mente de Deus. E quem tem Jesus, ainda que esteja passando pelas piores coisas da vida, está em paz. E Paulo vai dizer o que é que essa paz faz com a gente. E ele vai nos ensinar nesse texto, não tenho tempo para caminhar o texto todo, mas ele vai nos ensinar o seguinte, que é possível ter paz em meio das tempestades. A paz vai além do conceito de que nós estamos salvos. Ela invade o dia a dia da nossa vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Como essa paz invadiu a vida de Abraão, como essa paz invadiu a vida de Davi, como essa paz invadiu a vida de homens de Deus da história,
essa paz invadirá a sua vida. E a minha oração aqui hoje, neste churrasco, é que você saia daqui hoje em paz. Em paz. Em paz com você mesmo. Em paz com a sua história. Em paz com o seu presente. E em paz com o seu futuro. Olha o que diz o texto. O texto diz que, tendo sido, pois, justificados pela fé, não pelas obras, não pela etnia, não porque somos de algum grupo de igreja, não. Temos justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele está olhando lá para o final. Ele continua. E não somente isso. Aí ele continua falando as bênçãos da paz dessa vida. Primeiro lugar, ele vai dizer o seguinte: paz com Deus nos ensina nas tribulações. Repita comigo isso, vamos lá? Paz com Deus nos ensina nas tribulações. Mais forte um pouquinho. Paz com Deus nos ensina nas tribulações. Só pode ser ensinado em meio à tribulação quem está em paz.